1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 14 até o 19. Diz assim a palavra de Deus: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, na década, lá no ano de 1926, morre o maior ilusionista que a história conheceu. Seu nome era Harry, ele era conhecido como Houdini, Harry Houdini. Ele ficou famoso no mundo como o maior ilusionista. Sua vida como mágico deu abundante material para grandes produções cinematográficas. Uma emissora de televisão aqui no Brasil exibiu uma minissérie sobre ele. E ele foi palco aqui no Brasil, nas telas também dos cinemas. Populares diziam que Harry, que o corpo dele era tão flexível que parecia não possuir ossos. Foi dito que ele conseguia escapar de qualquer prisão. Outros ainda disseram que Harry foi colocado dentro de um caixote de madeira e ele conseguiu escapar com a tampa fechada. Numa de suas apresentações, ele falou sobre a vida e a morte. Ele disse para sua esposa: olha, quando eu morrer, me espere que eu vou voltar. Então, fique aguardando que a morte também não vai me segurar. Eu vou dar um jeito, eu vou sair lá de dentro da sepultura. Eu já escapei de tantas outras prisões, por que a morte vai me segurar? E ele disse para sua esposa: se houver alguma maneira, no mínimo que for, eu vou sair. E nós vamos comemorar junto o aniversário da minha morte, diz ele. Não perca a esperança, minha esposa, porque eu vou voltar. E ela, segundo a história, acendia a vela por cima da sua foto durante 10 anos. E ele morreu em 1926. 10 anos ela acendendo a vela em cima da sua foto e ele não voltou. Li um artigo também na internet sobre uma declaração do Congresso Soviético emitindo uma nota a respeito da morte de Lenin. O Congresso Soviético diz o seguinte, abre aspas, sua visão era colossal, sua inteligência na organização das massas estava além da crença. Lenin era o senhor da nova humanidade. Lenin é o salvador do mundo. A morte não consegue segurar Lenin, dizia o Congresso. E você vai concordar comigo, irmãos, que essa é uma nota de adoração a Lenin. Mas como acontece com todos, irmãos, exceto com Jesus, Harry Houdini e Lenin estão presos pela morte. Eles não conseguiram escapar. Jesus ressuscitou. Irmãos, nós vamos falar nessa noite ao contrário. Se Cristo não ressuscitou, o que aconteceria se Cristo não tivesse ressuscitado? O que aconteceria? O que nós estaríamos fazendo aqui? Talvez nada. Eu quero falar, meus irmãos, sobre 3 pontos aqui, sobre a negativa, se eu pensar de modo inverso, se Cristo não ressuscitou. Em primeiro lugar, diz Paulo, no versículo 14 e versículo 15, nossa mensagem é sem sentido e também inoperante,
Paulo fala de 3 coisas aqui muito importantes que serão completamente modificadas se mantiver o raciocínio ilógico de que Cristo não ressuscitou. A boa notícia, diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, se torna uma má notícia. Todo o povo de Deus no Antigo Testamento carregava nos seus corações, queridos irmãos, a promessa de um libertador. Carregava nos seus corações a promessa de um redentor. A mensagem dos profetas, todas elas, eram baseadas na aliança da redenção. E eles tinham essa esperança de vir o Redentor. Eles viviam de cidade em cidades, armando e desarmando suas tendas, indo para uma outra cidade, arma sua tenda, e vão peregrinando sobre a terra, na esperança de encontrar uma cidade definitiva, uma cidade melhor e permanente. A matança de animais, o ritual de purificação com água também, o ritual de purificação com sangue que foi lido aqui na liturgia, a leitura da Torá, o esforço para obedecer à lei, eram amostras, amados irmãos, de fé e esperança na pessoa do Redentor. Eles morreram crendo, esperando e lutando por uma pátria melhor, cansado de terem suas cidades invadidas por inimigos. Os judeus criam que a sua Jerusalém teria um muro impenetrável através do Messias, uma cidade segura. E quando você vai lá para o Apocalipse, você vê essa cidade toda murada, uma cidade toda com os portões robustecidos. E da mesma maneira, meus amados irmãos, a mensagem do Evangelho, a partir do Novo Testamento, é a continuação da mesma esperança que os crentes tiveram no Antigo Testamento. Ela é também de boas novas para o mundo. Essas boas notícias estão calcadas na encarnação, no sofrimento, na morte, na ressurreição, na ascensão e na glorificação e retorno de Cristo. Nós estamos aqui por causa dessas verdades, irmãos, inarredáveis. Nós estamos aqui cantando louvores a Deus por causa disso. Os apóstolos e centenas de crentes viram ao Cristo ressuscitado e conversaram com ele. Eles apalparam, de João, nossas mãos apalparam o verbo da vida. Pedro não tinha uma outra expressão melhor, ele disse: vimos a sua majestade. Eles viram Cristo, amados, subindo para o céu e obedeceram sua ordem de pregar a todos o seu evangelho. E sob a ameaça de morte, eles morreram gritando a todos os pulmões para o mundo que Cristo veio à terra, nasceu, padeceu, morreu, ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai. O nosso Cristo está entre nós, Ele ressuscitou. Esta é a mensagem do Evangelho. Mas se Cristo não ressuscitou, a fé cristã deixa de ser um firme fundamento e se torna uma ilusão. Versículo 14, versículo 17a. A fé é o instrumento divino que nos capacita a apropriarmos dos benefícios da graça redentora de Deus. Portanto, a fé não é causal, ela não causa a salvação. A fé é instrumental, ela é o instrumento, o meio pelo qual nós nos apropriamos dos benefícios do Cristo ressuscitado. E onde, queridos irmãos, está apoiada a nossa fé? As Escrituras nos asseguram que ela está apoiada na promessa de Deus, que não pode falhar. Deus não mente, Deus não falha. E toda essa promessa sustentada pela fé está calcada na graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. E se Cristo não ressuscitou, se Ele não ressuscitou, todo o plano de redenção de Deus falhou. E nós, irmãos, estamos construindo nossa vida presente e futura sobre o nada. O apóstolo Paulo diz: é vã a nossa fé. Estamos crendo em vão. Nós não estamos seguros de nada. Mentiram para nós. Falharam em transmitir uma mensagem verdadeira para nós. Meus amados irmãos, essas duas coisas juntas, combinam no verso 15, que o apóstolo Paulo fala aqui.
e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Somos tidos por falsos testemunhos porque, além de pregarmos uma mensagem inútil e inoperante, também levamos as pessoas a crerem em algo mentiroso, algo inexistente. Se Cristo não ressuscitou, os testemunhos dos profetas de todo o povo de Deus do Antigo Testamento foram falsos e foram construídos sobre o nada, foram pura enganação, pura farsa, se Cristo não ressuscitou. Nada fez sentido desde a promessa de Deus lá no Éden de resgatar o homem. Imagine que você inadvertidamente esteja devendo muito dinheiro ao banco. Então você recebe uma ligação de algum escritório de advocacia prometendo cancelar sua dívida junto ao banco. Eles te pedem lá um depósito e você faz. Assim, assina os papéis e dentro de algumas semanas você recebe uma ligação do suposto advogado dizendo: tem uma boa notícia para você, sua dívida foi cancelada, você não deve nada mais ao banco. Você comemora essa boa notícia. Minha dívida foi cancelada lá no banco, eu não sabia como fazer, minha dívida foi cancelada. Arrumei um advogado muito bom, ele cancelou minha dívida. Chama a família para comer um churrasco. Mas com o passar do tempo, um oficial da justiça bate à sua porta com uma decisão judicial de despejo. Não houve negociação com o banco, porque do outro lado não tinha advogado, coisa nenhuma. Tinha um charlatão, um mentiroso, um enganador, e você foi enganado. É aqui que Paulo toca. Se Cristo não ressuscitou, a boa notícia de que os nossos pecados foram perdoados não é boa notícia, é uma má notícia. Fomos enganados. Os apóstolos nos enganaram, os profetas também nos enganaram. A história da igreja também foi um verdadeiro engano, se Cristo não ressuscitou. E em segundo lugar, irmão, se Cristo não ressuscitou, versículos 16 ao 18, continuamos ainda presos pelo pecado e sem nenhuma esperança, diz Paulo, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Acabou, se Cristo não ressuscitou. Amados irmãos, a ressurreição de Cristo é a garantia final e definitiva nossa sobre o pecado. Nós vencemos o pecado calcado na ressurreição de Cristo. Nos diz que o seu sacrifício foi suficiente e satisfatório. O sacrifício de Cristo foi substitutivo. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Quer dizer ainda que Deus aceitou o seu sofrimento e morte em nosso lugar. Mas se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, não houve também ressurreição da nossa parte espiritualmente. E quando estivermos perante Deus, irmão, sofreremos as consequências de cada ação nossa, cada pensamento nosso, porque Cristo não ressuscitou. Está vendo onde Paulo nos leva? Aonde está o raciocínio ilógico da não ressurreição de Cristo? E pior, se Cristo não ressuscitou, tudo que ele fez foi sem valor até para ele mesmo. Ele continua morto até agora. Se Cristo não ressuscitou, ele não é Senhor de nada, e enfrentaremos perdidamente a ira de Deus, e estaremos para sempre excluídos da sua graça e também da sua misericórdia. Estamos, amados irmãos, todos perdidos, e por isso não há proveito nenhum em servir a Deus. E o que nos resta? Está no versículo 32. Comamos e bebamos, que amanhã vamos morrer. O que adianta? O que adianta fazer esforço para se abster do pecado? Lutar contra o pecado? O que adianta isso? Cantar louvores a Deus, sair das nossas casas no frio e até mesmo debaixo da poeira para cantar louvores a Deus se Cristo não ressuscitou? Estamos perdendo o nosso tempo, diz Paulo. E mais ainda, se a afirmação de alguns de que os mortos não ressuscitam for verdadeira, implica também afirmar que Cristo continua preso pelos grilhões da morte e todos nós estamos perdidos. Se
Sem ela não há ressurreição de ninguém. Se a ressurreição de Cristo, que são as primícias, sendo ela garantida dos demais, e não aconteceu, então não haverá fruto de jeito nenhum. Veja uma árvore, eu quero te ilustrar isso para você. Veja uma árvore, os seus primeiros frutos, um aqui, acolá, numa árvore. Sabe o que é aquilo? Ela está anunciando, ela está profetizando. Olha, esses primeiros frutos aqui é uma amostra que eu estou dizendo para vocês, que vocês podem vir daqui uns meses, vai ter muitos frutos aqui. Esses primeiros frutos é uma profecia de que haverá outros frutos maiores, melhores e mais abundantes. E Paulo disse, Cristo é a primícia dos que dormem, os primeiros frutos. Se ele não ressuscitou, acabou. Está certo os filósofos que falavam isso lá na cidade de Corinto, comamos e bebamos, amanhã morreremos. Não tem vida após a morte, não existe isso, segundo eles. Irmãos, a conclusão é lógica, porque a mensagem do Evangelho de que a morte de Cristo foi substitutiva, e ela produziu frutos para a glória de Deus. Paulo disse isso nos versos 3 e 4 deste capítulo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, se mantiver o argumento ilógico de que Cristo não ressuscitou, continuamos presos em nossos pecados. E mais, aqueles que morreram estão em densas trevas, porque levaram para a sepultura não o perdão, mas a condenação dos seus pecados. Eles estão irremediavelmente perdidos e para sempre, se Cristo não ressuscitou. Em terceiro lugar, irmãos, versículo 19. Se Cristo não ressuscitou, a vida cristã é uma miséria. É uma miséria a vida cristã se Cristo não ressuscitou. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Todos. Irmãos, no capítulo 1, no versículo 23, no versículo 18, melhor dizendo, o apóstolo Paulo divide a raça humana em dois grupos. O grupo dos salvos e o grupo dos que se perdem. Ele diz lá, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Os que se perdem, é um grupo. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, irmão, há o grupo dos que se perdem. E esses são aqueles que vivem sem esperança e também sem Deus no mundo. Todo quinhão do grupo dos que se perdem se baseia no aqui e agora. E é por isso que alguns filósofos defendiam isso aí no versículo 32. Acabou tudo. Nós não temos mais nada depois da morte. Vamos viver a vida no nosso maior auge. Vamos viver no maior frenesi. Vamos pecar à vontade. Vamos fazer tudo que a nossa carne deseja. Vamos fazer tudo isso. Porque nada nos espera após a morte. Vamos nos divertir. Vamos roubar. Vamos cometer adultério, corrupção. Vamos fazer o que for. Se Cristo não ressuscitou. Os ímpios fazem isso, irmãos. E Paulo aqui fala assim, nós não fazemos isso porque cremos na ressurreição de Cristo. Nós não esperamos, a nossa esperança não está posta somente aqui. Mas se Cristo não ressuscitou, eles estão em melhores condições. Porque eles estão aproveitando a vida e nós não, se Cristo não ressuscitou. Veja onde Paulo nos leva, irmãos. Para a notoriedade da ressurreição de Cristo. Essas verdades precisam ficar bem claras em nossa mente aqui nessa noite. Há o grupo, irmão, dos que são salvos pela mensagem da cruz. A mensagem da cruz nos manda renunciar aos prazeres efêmeros da carne e nos separar somente para Deus. Com isso, Paulo não está dizendo que a vida é destituída de prazer. Paulo não está dizendo que o cristão não deve viver uma vida prazerosa. O cristão deve sim viver uma vida prazerosa, mas dentro daquilo que é legal e conveniente, aquilo que é lícito e convém. O grupo dos que são salvos, irmãos, creem sim numa vida futura. E essa esperança está calcada na ressurreição de Cristo. E a palavra de Deus diz que todo esforço, toda lágrima vertida, toda tribulação sofrida,
vão se culminar em glória para nós no futuro, e choro e ranger de dentes para aqueles que não creem na ressurreição de Cristo. Você está aqui nessa noite porque você crê na ressurreição de Cristo. E nós temos dois emblemas aqui que nos apontam para a ressurreição de Cristo. Meus irmãos, nós não somos somente evidencialistas, porque nossa fé não está apoiada em evidências, mas na revelação da palavra de Deus, e as santas escrituras nos asseguram que Cristo ressuscitou e vive entre nós através do seu Espírito. Nosso pressuposto são as verdades objetivas e proposicionais das Escrituras Sagradas. Paulo assevera a partir do verso 20 com um tom afirmativo e elabora um argumento bem sustentado e indestrutível nos versículos subsequentes que Cristo ressuscitou. As evidências demonstram em cores vívidas e ilustram o que as Escrituras afirmam com respeito à ressurreição de Cristo. O desejo e clamor das pessoas por um mundo mais moral, mais ético e mais justo, mais ordeiro, um mundo mais amoroso, são provas de que há uma fonte divina que inflama e sustenta esses desejos nas pessoas. E tudo isso está fundamentado, irmãos, aonde? Na ressurreição de Cristo. Na ressurreição. Esses desejos nobres, irmãos, vêm de fora do homem e são ensinamentos de Cristo. Se esses ensinos estão infundidos vividamente nos corações das pessoas, é porque Cristo está vivo. É Ele que está fazendo isso na vida das pessoas. Mesmo, irmãos, que haja de forma bastante ínfima, há algum lampejo de justiça na terra, há um desejo de libertação de alguma coisa, há um desejo de viver em maior liberdade no mundo, há um desejo pelas coisas lícitas, há também um desejo de se ter uma vida melhor, e tudo isso prova que há um libertador divino que mantém essa chama na vida das pessoas. Isso é obra do Cristo ressuscitado. Ele que faz isso na vida das pessoas. Não importa se as pessoas são crentes ou não, Ele está vivo e governa o mundo. E, meus irmãos, todas as religiões do mundo projetam a vida do homem para fora de si mesmo. Levam as pessoas a pensarem a viver em outra dimensão. As pirâmides do Egito trazem no seu bojo a ideia da ressurreição. As técnicas de embalsamamento dos reis e os sarcófagos ilustram a fé na ressurreição dos mortos. Até mesmo as produções cinematográficas colocam nas suas telas a realidade de um mundo vindouro e ilustra a ressurreição no seu enredo. A existência da igreja cristã também é uma demonstração do poder da ressurreição de Cristo. Ao longo do século, os crentes sofreram torturas, maus tratos, fome, sede, decapitação, enforcamento, aprisionamentos, e muitos foram queimados, outros foram enterrados vivos, e mesmo assim a igreja de Cristo permanece, porque Cristo está vivo. Irmãos, isso é uma demonstração clara de que Jesus está vivo. Isso é prova de que Cristo ressuscitou. Se não fosse o poder, irmão, da ressurreição, nós não estávamos aqui, louvando a Deus com muita alegria em nosso coração. E outro dado, irmãos, da ressurreição de Cristo, a expansão da obra missionária no mundo, a disposição de obreiros para ir, mesmo sabendo que podem ser torturados até a morte, e a entrada do Evangelho em países completamente fechados, a conversão de pessoas, a mudança de vida, a libertação dos viciados, a vida transformada das pessoas, são provas incontestáveis do poder da ressurreição de Cristo. A ministração dos sacramentos, inclusive da ceia do Senhor, evidenciam o poder de Cristo ressuscitado. Louvado seja o Senhor, que Cristo está vivo e está entre nós, nos ajudando, nos capacitando. Vamos orar.